Ontem, mais uma sessão extraordinária da CPI da Energisa, a comissão ouviu depoimentos de representantes do IPEM, da Secretaria de Finanças e da CAERT. Dessa vez, o plenarinho da Assembleia Legislativa ficou sem lugar com tanta gente. O Instituto de Pesos e Medidas IPEM, representado pelo presidente Aziz Raal e pelo técnico Tiago Cruz, foi o primeiro órgão a ser questionado. A intenção era saber a respeito de um contrato entre o IPEM e a Energisa de mais de R$1 milhão e sobre a responsabilidade em fiscalizar os relógios. Em depoimento, o funcionário do IPEM esclareceu que o órgão não faz perícia em relógios, apenas laudos, e revelou que esses laudos são enviados para a Energisa e nenhuma cópia fica no órgão ou com o consumidor. A prova disso, olha só, tem as nossas planilhas, né? Lá tem o resultado de todos os medidores, no caso de 2019, que foi feito nesse ano. Lá tem a porcentagem de erro dos medidores, lá especificamente. Boa parte dos medidores que chegam lá para a gente porque é o seguinte, o medidor só não reprova só porque está com consumo baixo, vamos supor, erro de 20% para menos. Para o medidor passar na nossa verificação, a portaria é bem rígida, ou seja, tem que estar com a integridade do lacre ok, tem que estar com o viso mostrando visualmente para o consumidor, né? Ou seja, ela é bem rígida. Ou seja, se o medidor ele está consumindo dentro do permitido, mas vamos supor o visor não está legível, no certificado que a gente entrega, ou seja, no laudo da verificação do medidor, mesmo assim sai notificação de aprovação. Por quê? Porque o medidor o visor dele não está legível. Você falou que geralmente chega para mais, né? 40% a mais, é isso? Não, o índice que chega de medidores reprovados é mais para menos. Mas, como é que eu falei, a portaria do INMET que regulamenta isso para verificar o medidor é muito rigorosa, ou seja, o medidor está 100% aprovado, ele tem que passar em todos os ensaios, né? Para o presidente da CPI, Alex Redano, os depoimentos apresentaram falhas e controvérsias. E eu lancei a suspeita ali, de propósito, questão do IPEM, que não tem lógica essas contas que vinham aí R$100, R$200, aumentar para 400, 500, 600. A minha dúvida que eu deixo público é se não existe o gato ao contrário. Eu coloco em dúvida os medidores da Energisa se não estão medindo a mais. O presidente do IPEM contestou a declaração do parlamentar. Os relógios são mandados para nós lá, através de hoje a Energisa, né? O IPEM afere, né? Faz um ensaio metrológico, não faz perícia. Ele simplesmente pega o relógio e vê. Se o relógio é para marcar 100, o técnico nosso vai ver lá. Marcou 100 ou marcou a mais ou a menos. Então, marcando a mais ou a menos, ele dá reprovado. E só isso. Só compete a isso. A dúvida que o cidadão tem, que todos nós temos, é o que acontece depois com esse relógio que ele é reprovado. Mas aí não é da competência mais do IPEM. É isso que a CPI tem que apurar. O que acontece depois? Foi perguntado ao técnico qual a maior variação que poderia dar no relógio. E aí ele respondeu, pode ser até 40% ou até mais, só que para mais ou para menos, né? Ele nunca disse o quantitativo que dá sempre para mais ou que dá sempre para menos, que é sempre o consumidor que é lesado, que é sempre a Energisa que é lesada. Não foi bem imparcial a resposta dele lá na hora. O secretário estadual de Finanças do Estado, Luiz Fernando, foi questionado sobre as dívidas da antiga Ceron que a Energisa terá que pagar. Mas, segundo ele, o valor não pode ser revelado devido ao sigilo fiscal. Em relação ao valor do débito, de fato, há essa vedação. Mas a gente pode informar que, de fato, quando a Ceron foi adquirida pela Energisa, existia um valor vultuoso de débito tributário que foi assumido pela nova empresa. Então, essas negociações geraram um resultado, nós temos uma proposta de solução para pagamento à vista de todo esse débito e dependemos, nesse momento, da autorização do Legislativo para que possamos efetivar a transação judicial com a empresa para quitação do débito. O ex-funcionário da Energisa, Sidney Sandrini, não compareceu a esta sessão por estar proibido pela Justiça da Paraíba de dar qualquer depoimento referente à Energisa, seja em canais televisivos ou nos demais meios de comunicação. Em caso de descumprimento, ele pode ainda pagar uma multa
no valor de R$ 8.000 por dia. Durante a sessão, o presidente da CPI pediu ainda respeito com a comissão e com os convidados, após notícias falsas serem veiculadas sobre a segurança pública. Eu fiz menção à pessoa do Dr. Samir, delegado, diretor-geral da Polícia Civil, ao Coronel Pachá. São pessoas extremamente sérias, pessoas idôneas, que têm todo um legado, toda uma história, e infelizmente estão criando aí várias fake news, atingindo toda a instituição da Polícia Civil. E nós sabemos que temos aí excelentes funcionários, servidores, delegados, e não é justo essas pessoas sofrerem essa discriminação. Bom, primeiramente, vocês perceberam de novo que, mais uma vez, a reportagem da SIC TV está lá, na CPI, cobrindo todos os fatos e trazendo as informações. Isso é o nosso papel. A CPI para apurar possíveis irregularidades da Energisa. Quem quer proteger a Energisa não vai lá na CPI ouvir esse povo. Não vai lá fazer a cobertura. E todos os dias nós lá estamos. Ontem trouxemos a palavra do deputado Jair Montes ao vivo. Ao vivo. Bem, jornalismo se faz desse jeito. A gente trabalha com muita seriedade, com muita responsabilidade para preservar essa história toda que a SIC TV tem, que o Grupo SIC tem, que eu, modéstia à parte, tenho, que a Meire Santos tem, apesar de jovem ainda. Mas, enfim, já é uma história bonita no jornalismo aqui do Estado. Chamou atenção. Hoje saiu a matéria, nem sei em que site foi, mas me chegou um print. Funcionário do IPEM diz que os relógios da Energisa dão erro para cima de 40%. Agora o funcionário e o diretor, o presidente do IPEM diz não, dá para cima e dá para baixo. Ou seja, o erro pode ser tanto para cima, quer dizer, a falha do equipamento não é que nem aquela conta de garçom que o pessoal gosta de brincar, né? O garçom só erra para cima, coitado do garçom. Nem os garçons nossos briosos garçons. Mas é uma brincadeira que se faz e tá dito, né? Que os relógios, que são equipamentos falíveis, são máquinas, eles podem errar no máximo de 40% para cima, e aí é prejuízo para o consumidor, ou dá a menor de no máximo 40% para baixo, que dá um prejuízo para a Energisa. E o que a IPEM tem que fazer? Ele vai lá e faz a aferição e diz, ó, isso aqui não está funcionando. Agora é com vocês, Energisa, resolva a questão. Outra informação que não está dita aí, mas foi me passada agora pelo Eduardo Copanax, que foi quem entrevistou o presidente do IPEM. No final da entrevista, depois da entrevista, ele disse o seguinte, e aí eu chamo aqui o presidente do IPEM, se a informação não estiver correta, por favor, que ele nos corrija. Mas eu estou falando de público, então a gente imagina que eu imagino, inclusive, que o Copanax esteja me passando essa informação, é o nosso diretor, com a maior responsabilidade. Diz o seguinte, que 80% dos relógios que são aferidos pelo IPEM são aferidos, 80% são aferidos na presença do consumidor. Ele disse isso, inclusive, na CPI, Disse isso na CPI. Isso na CPI. Ó, eu não tinha essa informação, já não tinha, mas então falou na CPI e repetiu nessa entrevista. Então, 80% dos relógios são aferidos na frente do consumidor. Então, eu quero parabenizar o IPEM pela transparência. Certamente os 20% é porque o consumidor, às vezes, não se interessa em comparecer. Outra vez eu tive um problema, sim, com a Ceron. Eu estava gastando... a minha energia saiu de R$500 para R$3.000. Isso durou 3 meses e eu não descobri onde que era. E aí levaram o meu relógio, voltou, foi para Minas Gerais, voltou,
e continuou dando os 3 mil. Aí eu fui descobrir que um cabo de energia, um fio, sei lá, do ar-condicionado, eu já contei essa história no rádio, ou aqui também, estava encostando na parede, viu, Meire? E estava energizando toda a parede da casa. E nós descobrimos, o eletricista, que ele encostou na parede e deu um choque. A casa estava energizada. Ou seja, 24 horas por dia estava havendo fuga de energia. O relógio estava trabalhando sem parar 24 horas por dia durante os 30 dias. Deu 3 mil a conta de energia durante 3 ou 4 meses. Até se descobrir onde é que estava o problema. São coisas que acontecem. E eu estava brigando com a Ceron. Ué, que é isso? Como brigaria também com a Energisa. Mas depois eu vi que o problema era dentro da minha casa, né? E quero parabenizar o deputado Alex Redano, que repetiu o que eu falei aqui quando houve aquela questão do convênio Polícia-Energisa. E algumas pessoas começaram a denegrir a nossa polícia. E eu saí em defesa da instituição da Polícia Civil. E faria a mesma coisa da Polícia Militar. E faria a mesma coisa dos bombeiros. E faria a mesma coisa da Polícia Ambiental. Porque são instituições sérias. E agora, repetindo o que já fez o presidente Laerte Gomes, que também saiu em defesa da polícia, me dando razão, agora está aí o Alex Redano, que é deputado, que é presidente da CPI e que é o futuro presidente da Assembleia, também me dando razão, dizendo que a polícia não merece essas dúvidas que colocaram sobre ela. E a fake news que criaram sobre mim, sobre os meus comentários, sobre a minha participação e que promoveu tudo isso, foi justamente sobre esse comentário meu. O senhor Aziz Raal, que está nos acompanhando agora, está dizendo e confirmando o que nós dissemos. Ele diz assim, o metrologista quis dizer na CPI que 80% das pessoas que pedem para acompanhar a verificação dos medidores comparecem para assistir. Todos que assim desejarem podem pedir para acompanhar. A marcação é feita diretamente com a Energisa, e é isso que ele quis dizer, tá certo? O metrologista quis dizer na CPI que 80% dos que pedem para acompanhar a verificação dos medidores comparecem para assistir. Então não é 80% que acompanha, é 80% dos que pedem acabam comparecendo. Todos que assim desejarem podem pedir para acompanhar. A marcação é feita direta com a Energisa. E o Luiz Carlos Ribeiro diz assim, na minha, retiraram sem a minha presença, fizeram a perícia sem nos comunicar e nem pediram minha presença. Veio um valor absurdo e consegui reduzir, mas não fizeram legalmente. Estou nos 20%. Inclusive, a notificação chegou 1 ano depois da retirada, diz o Luiz Carlos Ribeiro, que aliás, nosso amigo lá do site Gente de Opinião. Meio.